Olá, meu nome é Amanda Ladeira. E eu sou Nathalie Guerra. E está começando mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem, porque direito também se faz com diálogo. E a nossa convidada de hoje é a advogada previdenciarista e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 23ª Subseção de Itajubá. É isso mesmo, recebam com muito carinho aqui a doutora Mariane Serrano. Doutora, prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de vir falar um pouquinho dessa área que eu atuo, que eu sou suspeita porque eu falo 24 horas por dia se deixar, então vai ter bastante conteúdo aqui. Isso é muito bom, porque eu não sou da área previdenciarista, então vai ser uma troca muito bacana. É um prazer, inclusive, conhecer. E hoje, gente, é um daqueles episódios que vale a pena você assistir com o papel e a caneta na mão, justamente para anotar aí todas as dicas e não deixar nada passar. Mas antes da gente entrar efetivamente no tema, que é a advocacia previdenciária, eu queria que você contasse pra gente quem que é a Mariane Serrano. Bom, pessoal, a Mariane Serrano é uma advogada previdenciarista que atua especialmente com benefícios do INSS e eu sempre acreditei muito no poder do direito de impactar e transformar a vida das pessoas. E eu consegui materializar isso através do direito previdenciário. Então eu vejo todos os dias o que a concessão de um benefício justo e digno transforma a vida das pessoas. Então, atualmente, estou presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários aqui da UAB de Itajubá. Também faço parte da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da UAB de Minas e sou sócia fundadora do Megali Serrano Advocacia, que é o meu projeto maior aqui. Nós atuamos exclusivamente com direito previdenciário, com o regime geral, e eu trabalho todos os dias para isso, para que as pessoas consigam ter um benefício justo e digno e que entendam os seus direitos. Eu faço questão de explicar com a maior clareza e objetividade possível para que meus clientes saibam e entendam aquilo que eu estou falando. Muito legal. Essa conversa na linguagem do cliente eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é o que falta muito Exatamente. para os advogados. Mas a gente quer saber por que você escolheu a advocacia? Como é que você chegou na advocacia? Certo, é uma boa história. Eu acho que é meio clichê, eu até fiquei pensando no meu começo, e pensando que a gente ia conversar um pouquinho hoje, e parece clichê, mas não é. Não fui eu que escolhi o direito previdenciário, foi o direito previdenciário que me escolheu. Na verdade, eu posso falar que foi Deus que escolheu o direito previdenciário para mim. Então, eu me graduei em Pouso Alegre, na Faculdade de Direito Sul de Minas, e eu já morava lá desde o segundo ano da faculdade. E eu sabia, a minha cidade, a minha família é de Maria da Fé, eu sabia que se eu fosse para Maria da Fé, como é uma cidade menor, para conseguir a oportunidade de emprego ia ser muito mais difícil. Então, eu nunca imaginei advogar, eu pensava autônoma, né? Eu pensei em ter um emprego. E aí, no último ano, no último semestre, eu já tinha feito a prova da OAB, eu já tinha sido aprovada, eu já tinha acabado o meu TCC, tinha entregue, apresentado, também tinha sido aprovada. Acabei a atividade complementar, acabei horas extras, estágio, tudo que tinha para fazer. Aí eu falei, quer saber? Vou sair distribuindo currículo. No site tinha um anúncio que toda semana o pessoal que estava divulgando a oportunidade de estágio ficava lá no site da faculdade. Então eu entrava todos os dias, olhava o que estava e ia mandando currículo. Por quê? A advogado costuma buscar estagiários dos anos iniciais para ficar mais tempo no escritório. Sim. Não valeria a pena eu que já estava acabando a faculdade, né, ingressando no mercado de trabalho, entrar como estagiária. Então eu sabia que era difícil, mas fui mandando. E aí fiz algumas entrevistas de emprego na época, de estágio na época. E aí, um dessas entrevistas que eu fui era um escritório exclusivamente de direito previdenciário. E aí eu falei para a advogada, falei, olha, eu não tenho conhecimento, não domino, estou formando agora, acabando a faculdade, mas eu tenho muito interesse em aprender. Se você quiser me ensinar, eu estou à disposição. E aí foi assim, dito e feito. Eu entrei lá antes de formar, em 2017, e acabei ficando lá 4 anos, até mais ou menos 2021, foi quando eu saí e abri o meu escritório. Então, você nunca advogou em outras áreas? Nunca advoguei em outras áreas, sou previdenciarista exclusivamente. Nossa, que legal! Então, meio que foi uma oportunidade que caiu no seu colo, você aproveitou, se especializou, gostou da área e continuou trabalhando. Exatamente. Porque geralmente nesse início da advocacia, principalmente, a gente costuma pegar várias áreas, né? Sim. Então, a gente se posiciona como previdenciarista, por exemplo, mas atua em direito de família, faz ali um flagrante quando aparece, faz uma coisa ou outra, mas então você Nunca advoguei. Eu acho que isso era o meu maior medo, de enquanto falar, eu quero ser advogada. Tanto é que eu nunca pensei em ser advogada. Justamente por isso que o pessoal no início fala, mas advogado tem que fazer todas as áreas, tem que saber tudo de tudo. E tem muitas áreas que a gente não tem aptidão.
né? A gente não gosta de todas as áreas na faculdade. E eu ficava, meu Deus, eu vou ter que advogar, então eu não quero. Então, a minha intenção era, se eu advogar isso, eu não quero. Eu ia ficar nesse escritório, né? Ter uma renda para me manter, mas ia buscar, de repente, ali fazer um concurso. Mas aí conheci o previdenciário e sou Previ, desde então estou sendo Previ e não quero mudar. Quero continuar só com Previ. Eu acho que isso é o mais legal, porque assim, previdenciário não é uma área exaltada na faculdade. Não. Né? Penal, por exemplo, é uma área muito exaltada. Sim. Tem o lado de júri, tem Sim. isso, tem aquilo, né? Mas previdenciário não. Então, na faculdade, você tinha noção de que existia, entre aspas, né? Porque a gente tem aula de previdenciário, mas assim, você tinha noção de que existia um campo bacana ali no previdenciário? Um campo de atuação, não. Eu sabia que tinha matéria, porque no último semestre a gente teve um semestre de direito previdenciário, mas assim, bem noção básica. Mas como que era a atuação, processo administrativo, processo judicial, nada. Mas eu acho que nem é culpa da faculdade, assim, para ser sincera. Eu acho que se a faculdade fosse falar de todas as matérias, seria humanamente impossível. Hoje em dia, quantas áreas do direito estão surgindo? Direito digital, direito médico, direito ambiental. Sim. Então, não tem como. Eles acabam dando ali uma noção básica das principais matérias, civil, penal, trabalhista, que também dão base para outras matérias, mas acaba que depois, quando forma, que o advogado ou o bacharel tem que ir atrás da área de especialização. Mas o que eu sinto falta é a faculdade, muitas vezes, não oportunizar ali cursos extras, palestras, até mesmo uma prática nessas áreas, já que não dá para ter aulas específicas ou aprofundar o conteúdo dessas matérias, mas pelo menos despertar aquele conhecimento ali no advogado, porque igual você falou, eu não sabia nada de previdenciário. Eu caí nesse escritório e falei, não sei, mas quero aprender, e foi aí que começou a minha trajetória com Prev. Mas é verdade, porque a gente sempre vê mais na faculdade palestras relacionadas a direito civil, a direito criminal e quase nunca de direito previdenciário. Eu passei pela mesma situação que você. Na faculdade eu tive 2 semestres de direito previdenciário, mas na época eu estava focada em TCC, em OAB, e aí teve também a reforma da Previdência. E aí queria ensinar a regra antiga, porque era necessário saber, só que eu não entendi. Aí eu falei, gente, mas pra que eu tô aprendendo o antigo se já foi revogado? Então, assim, a gente passou também também passei por essa situação. E aí, Mariane, pra gente poder começar, se um advogado quisesse hoje entrar na área previdenciária, quais são os primeiros passos que ele tem que dar para ele ter sucesso? Certo. Eu entendo muito importante fazer um curso de especialização. Eu acho que sem uma especialização fica muito difícil o advogado ter um conhecimento para poder atuar. Só que também a especialização ela é demorada. Um curso de pós-graduação demora aí 1 ano e meio, 2 meses até você finalizar. Então, o primeiro de tudo seria buscar uma especialização, mas junto a isso também buscar cursos práticos mais voltados para alguns temas específicos, igual a gente comentou, processo administrativo. É um mundo à parte que a gente não fica sabendo na faculdade. A gente tem muito processo judicial, mas o que é um processo administrativo? E muitos conseguem advogar conseguem atuar na parte administrativa sem ser advogado, porque para ser procurador no processo administrativo do INSS não precisa ter a OAB. Olha só. Então, eu acho muito importante procurar um curso específico que vai auxiliar em pontos determinantes para o advogado começar ali, mas não ficar esperando o fim da especialização. Ou, por exemplo, pegar um benefício específico. Você chegou um cliente no seu escritório querendo saber de auxílio-acidente. Então, vai e faz um curso de auxílio-acidente e foca nisso. Mas junto fazer uma especialização, com certeza. E também é bacana para aquelas pessoas que se formaram bacharel, ainda não passaram na OAB ou não fizeram a prova ainda, estão ainda nesse caminho, já dá para começar a trabalhar no administrativo. Dá sim. Né? Eu fiz algumas palestras em faculdade justamente para que as pessoas despertem esse interesse, porque a gente sabe que a prova da OAB é uma prova temida. O pessoal fica receoso de fazer, muitas vezes sabe o conhecimento, chega na hora da prova, fica ansioso, fica nervoso e não faz. Falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento, é igual tirar carteira, eu brinco. A gente sabe a técnica, mas na hora fica nervoso. Então, se tem ali uma renda que já pode auxiliar a pessoa, se ela pode sim atuar sem ser advogado, pode ser algo que já deslancha ali no começo, que tira pelo menos essa pressão de não ter uma renda, de não conseguir trabalhar. Muito legal.
E aí, então, assim, entre curso, pós-graduação, mentoria, e a prática, você prefere, então, que a pessoa faça uma pós-graduação? É uma pós-graduação, mas não só a pós-graduação, fazendo concomitante um curso prático mais focado em algum tema específico, porque tem muito curso de tudo, né? Hoje em dia, a gente, principalmente depois da pandemia, você acessa na internet, tem vários cursos com N professores falando N. De todos os preços. De todos os preços também. Então, assim, fazer a pós de um lugar conceituado, que você também vai ter o seu diploma, vai ter o seu certificado, mas fazer esse curso prático junto. Legal. Mentoria, desculpa interromper. Sim. Mentoria, eu acho que talvez seria mais quando a pessoa já está ali no caminhar, porque a mentoria, ela vai te dar um norte para onde você já tá caminhando, mas ela vai falar, vai para cá, vai para lá, ajusta. Quando você tá começando, você não tá nem ali caminhando ainda. Eu acho você só quer cliente. Tem que começar a concessão. Então, eu acho que a mentoria seria para alguém que já tá ali, talvez, num caminhar. Pro início, eu apostaria na especialização e num curso de prática. Legal. E, assim, quais conhecimentos você considera que são indispensáveis para quem quer atuar no direito previdenciário? Certo. Eu acredito que o mais importante para atuar na advocacia previdenciária é entender as matérias correlatas ao direito previdenciário. Porque às vezes a gente fica focado em entender a matéria do direito previdenciário em si, as normas, igual você falou, a reforma da Previdência, como era antes, como não era, mas tem muitos conceitos básicos que faz você entender por que a legislação previdenciária é assim. Então, entender de constitucional, ver quais são as bases da Constituição, porque tudo começa lá, todo o norte vem dos princípios básicos da Constituição com relação aos direitos que são protegidos, entender a história da Previdência. Eu sou apaixonada em estudar. Sério, pessoal, eu falo assim, antes não tinha, então se o trabalhador ficasse doente, se acontecesse alguma situação de infortúnio na vida dele, morte, né, invalidez, não tinha o que fazer, parou de trabalhar, acabou. E aí quem arcava com esses custos? Então entender essa linha do tempo, da história, de ver quando começou a discutir a necessidade de ter uma previdência, resguardar esses direitos quando a pessoa não pudesse sustentar é muito importante. Então entender esses conceitos que vêm lá de trás para que faça sentido a matéria previdenciária. Administrativo também é muito importante, o constitucional, o processo civil sem sombra de dúvidas para quem vai atuar ali no judicial, porque a matéria, a concessão do benefício, quais são os requisitos, mas como que você vai colocar isso no processo? Você vai fazer uma petição inicial boa, uma contestação, você vai impugnar o laudo. Se você não entende processo civil, não adianta. Você pode saber tudo na matéria que você vai ficar perdido na hora de colocar isso em prática. Então também é muito importante. Verdade. Conta pra gente mais ou menos como é que funciona a rotina de advogado previdenciarista, né? Tanto o administrativo quanto o judicial, como é que é essa rotina? Certo. Eu falo que o pessoal linka muito o advogado previdenciário aí pra justiça, né? Tudo a gente vai demandar judicialmente, mas na verdade não. O direito previdenciário tem toda uma etapa, um passo a passo até chegar na justiça. A justiça é o último e só se deu tudo errado. Se deu tudo errado, aí sim a gente faz um processo. Então a gente atua desde a parte consultiva, que é uma das coisas que eu tento hoje em dia fazer com que o pessoal tenha mais entendimento da importância de procurar um advogado antes de dar entrada, antes de conseguir o benefício, do que depois vir com o benefício errado, querendo que a gente corrija, que é muito mais complicado. Então tem a parte consultiva, tem a parte administrativa, tem requerimentos que são feitos não só de concessão de benefício, mas para regularizar alguma pendência, alguma situação administrativa da pessoa. E aí depois, sim, se tiver algum problema, ingressar na justiça. Então a gente passa por essas 3 etapas, desde o atendimento, conversar com o cliente, entender qual que é o problema, levantar a situação, traçar a estratégia e aí identificar se vai ser um administrativo ou um judicial. Isso é muito legal de você falar, porque tem muitas pessoas que elas não têm noção de que o trabalho do advogado previdenciarista muitas vezes é fora do judiciário, né? É uma coisa mais administrativa. E aí tem muita gente também que você vê que tá na faculdade e fala, eu não quero advogar não, porque, sei lá, vou ter que fazer audiência, vou ter que fazer sustentação oral. Mas se você for para a área previdenciária, você não vai ter isso com tanta frequência na sua rotina, faz né? parte. É lógico que a gente vai para a justiça quando necessário, e aí sim, tem as audiências. Inclusive, semana passada eu fiz uma sustentação oral lá no TRF3, e é muito bacana. Emoção, né? Gente, é muito bacana. Eu falo, a internet hoje em dia possibilitou tanta coisa, e uma delas é você estar onipresente, vamos dizer assim, em vários lugares. Então, eu estive lá em São Paulo e fiz uma sustentação oral. Mas no prévio, realmente, não é tão. Dependendo até da área
dentro do prévio que você vai atuar, pode ser que você tenha menos audiências ainda. Então, esse não é, o previdenciário não é só o judicial, com certeza. É porque tem muita gente que tem medo das audiências, né? E eu acho que dá até para fazer uma parceria, por exemplo, uma pessoa, um advogado, né, bacharel, que não queira fazer a parte de audiência, faz só o administrativo e o outro que faça só o judicial. Sim. Né? Pode ser. Seria um escritório bem completo para quem quer fazer para quem não quer fazer Pode o ser. judicial específico. Sim. Pode ser, sim. E tem muitas pessoas também, e isso é até um outro ponto que a gente pode comentar, que eles medem o advogado pela quantidade de processos que o advogado tem. Então com certeza. joga o nome do advogado lá na internet e vê, Mariane só tem 10 processos, o nome dela, então ela não é boa. Mas assim, tem muita atuação por trás disso. Às vezes fazendo um acordo ali, às vezes conseguindo administrativamente. Com então, certeza. é só uma outra forma também que a gente tem de falar para as pessoas que, a quantidade de processos não mede nada. Não quer dizer nada. Pelo contrário, eu prefiro evitar ir para a justiça. O que eu consigo fazer no administrativo, e a gente tem um mundo à parte do administrativo, também tem possibilidade de fazer recurso. Nós temos as juntas de recurso quando tem uma decisão negativa, mesmo quando nega, a gente não precisa ir para o judicial. E aí vai da estratégia do advogado. Tem muitas teses que administrativamente são muito mais favoráveis do que na justiça. Então, eu, particularmente Mariane, tento o máximo possível resolver isso administrativo, até porque os valores dos honorários não tem que passar por restrições de limitação de teto, de justiça federal, de GEF, de vara. Então, lá não tem essa restrição. Saiu, consegue receber tudo. Já é a dica pro pessoal. Fica a dica. Então, tudo que eu consigo resolver administrativamente, eu tento. É claro que tem coisas que não dá, mas o que eu posso, Sim. eu faço. E tem algum erro que é muito comum que você vê advogados, principalmente que estão entrando inicialmente no direito previdenciário, cometerem com muita frequência? Eu acredito que é a falta de conhecimento técnico, igual a gente disse, né? A pessoa acabou de formar e ela já quer um cliente, já quer começar a atuar, já quer pegar ali um processo. E no previdenciário eu acho muito complicado porque justamente é a matéria que a gente não teve acesso na faculdade. Então, processo civil a gente tem a parte geral e tem a parte de processo, né? A parte material. Trabalhista também tem, penal, então a gente sai com uma certa noção de como começar a atuar. O previdenciário a gente sabe como faz o processo, mas a gente não sabe a matéria. E aí, às vezes o advogado, ele pega ali porque não quer recusar, não quer falar não para o cliente. Exato. No começo é difícil. No começo é difícil, mas ele ainda não buscou esse conhecimento técnico. E aí ele vai parar numa questão de pensar, nossa, poxa, é muito desafiador, é muito difícil, não estou conseguindo, vai se desmotivar. E também pode trazer prejuízo para aquele cliente na hora de ter um benefício concedido, uma análise feita. Então, eu acho que o principal erro seria começar sem ter um mínimo do conhecimento. É claro que tudo a gente nunca vai saber. Até eu hoje estudo e continuo estudando e pretendo continuar ainda, aprendo todos os dias. Mas ter um mínimo de conhecimento ali, pegar sem nunca ter feito nada, ou pelo menos tentar uma parceria, conversar com um advogado que já está atuando, pedir uma orientação, né? Ter uma base, né? Ter uma base. Eu acho que o erro principal seria esse. Legal. Tem muita gente que fala que na parte previdenciária, os previdenciaristas pegam o dinheiro dos velhinhos, né? Eu ouço isso demais da conta. Então, quais são os principais mitos, né, de atuar no direito previdenciário? Eu acho que esse, primeiro, é o principal mito, porque as pessoas partem do pressuposto que a gente está atendendo pessoas ali hipossuficientes, são situações de idade avançada, ou pessoas que estão em algum tipo de doença, invalidez, e que a gente tem que não cobrar para fazer aquilo. Só que vocês também são advogadas e vocês sabem que os nossos honorários é que mantém o nosso sustento. Da mesma forma que uma pessoa está doente, ela está com câncer, ela está com uma doença grave, e ela passa no médico, o médico cobra. Não é porque ela está com uma situação difícil que o advogado não pode cobrar. E aí, para isso, a gente usa das métricas, dos parâmetros da OAB. A OAB tem esqueci agora, a tabela que estabiliza certinho os valores. É claro que tem limites mínimos, mas parte do advogado colocar a precificação. Eu acho que a partir do momento que o advogado orienta o cliente na hora do atendimento, explica como que vai ser a cobrança, tiver tudo bem explicadinho, não tem que ter erro. Mas sim, tem muita gente que não entende, porque o direito previdenciário é muita gente leiga, muita gente que está ali numa situação, às vezes, de analfabetismo, não sabe ler, não sabe escrever, e aí naquele desespero chega, doutor, eu preciso de um benefício, porque eu tô passando fome, eu preciso comprar um remédio, eu preciso pagar o aluguel. E naquele momento de desespero,
Não, você falar que você cobra o valor que você quiser, o cliente paga. Exato. É como se fosse o pessoal gosta de falar, eu já vi isso também em alguns cursos, como se fosse um gráfico, né? Entre a necessidade do cliente e o valor que você cobra. E esse gráfico meio que vai diminuindo ao longo do processo. Na hora que concede o benefício, mas era tão fácil. Foi tão simples. Foi tão simples, você só juntou o requerimento ali, passei na perícia, eu mesmo fui sozinha ali na perícia e consegui, nem precisava. Se eu tivesse feito sozinha, eu consegui. Eu falei, por que não fez antes, né? Então, assim, eu acho que o mais difícil é porque muitos advogados também não explicam. Então, eu faço questão de quando senta um cliente no meu escritório, eu leio o contrato com ele e falo, a minha cobrança de honorários é dessa forma, eu posso fazer assim e assim para você. Pode ser assim? Você concorda? Então pronto, combinamos. Depois, quando vier a concessão do benefício, não venha me questionar, porque foi muito bem combinado. Combinado não sai caro. Exato. Né? Mas os mitos eu acho que é assim, só para falar, algum pessoal gosta de falar, né? Que previdenciário é só cálculo. Vai ser muito cálculo, eu fiz direito. Eu fiz direito para não fazer cálculo, agora eu vou fazer conta todos os dias. Mas se for pensar, todo mundo faz cálculo em qualquer área do direito, vai calcular a pensão que ficou atrasada, vai calcular a dosimetria da pena, redução, trabalhista, hora extra, toda área tem cálculo. Calcula pensão, calcula bem. Juros, quantos meses está em atraso débito, qual que é o valor do imóvel ali. Então, não tem como fugir. Mas no prévio, a gente tem a vantagem de ter programas. Então, hoje em dia, a advocacia, assim como todas as áreas, ela é muito facilitada pelo avanço da tecnologia. Então, a gente tem muitos programas de cálculos que auxiliam. Então, não precisa desesperar. Se esse for o principal medo do prévio, os cálculos não é só isso. Tem muitas pessoas também que falam que o previdenciário ela é uma área que traz um retorno financeiro um pouco mais rápido. Mas eu imagino também, e aí talvez seja uma coisa que eu acredito que seja um mito, que a gente tem muita inadimplência. Porque, querendo ou não, o cliente ele só vai te pagar se ele conseguir o benefício. A não ser que você tenha cobrado ali alguma taxa para dar entrada, algo nesse sentido. Como que funciona? Tem muita inadimplência mesmo ou é tranquilo? Eu assim, não posso falar de forma geral, o que eu posso falar é pelo meu escritório, né? Mas tem certas inadimplências, mas é o que eu sempre falei, igual eu falei aqui para vocês. Combinando com o cliente a forma de pagamento, quanto você vai cobrar, o cliente já sai ciente daquilo que vai ser cobrado no final. E no previdenciário eu acho que é até um pouco ao contrário disso, porque o cliente sai muito satisfeito. Então, na hora que tem o benefício concedido, eles fazem questão. Eu tenho um caso, e até peço um parênteses aqui para falar um pouquinho disso, que me tocou muito. E até hoje eu falo com muita emoção, porque o meu escritório era aqui na praça, sabe aqui na praça do centro, aqui em cima do Banco do Brasil? E eu almoçava ali na época. Então, normalmente eu fechava a porta e ficava almoçando ali mesmo, porque não tinha um espaço. E aí, nesse dia, coincidentemente, tocou um senhorzinho, bateu na porta. Eu abri ele todo sujo, a gente via que era um morador de rua, sem tomar banho, uma situação bem complicada mesmo. E ele foi querendo pedir ajuda para se alimentar. Ele falou assim, olha, eu não tô sem comer nada, você pode me ajudar com algum valor? Eu falei, não, eu posso te ajudar. Mas fora disso, vamos conversar um pouquinho. O que o senhor faz? Da onde o senhor é? O senhor tá morando na rua? O que tá acontecendo? E aí ele falou que ele tinha vindo do Nordeste, não vou lembrar agora da onde. E que ele veio procurando melhores condições para a família, acabou não conseguindo, aí começou a beber, usar drogas, enfim. Não conseguiu arrumar emprego e já era um senhor, já tinha mais de 65 anos de idade. E eu falei, então peraí que eu vou te ajudar. Volta aqui amanhã, traz esses documentos, que eu vou entender o que a gente pode fazer para o caso do senhor. E aí analisei certinho a documentação, vi que ele tinha direito a um benefício. E aí a dele foi até rápido, assim, acho que foi em casa de 2 meses, como tava tudo certinho, era só mesmo organizar ali, mostrar para a INSS, uma petiçãozinha, deu certo. E aí foi muito gratificante, porque depois ele voltava todo mês para pagar o valor dos honorários, e cada mês que ele ia, a gente já via visualmente a diferença. Então, na primeira vez que eu vi ele sujo, maltrapilho, tudo rasgado, na segunda vez de banho tomado, cabelinho cortado, e aí ele falou assim, ai doutora, eu consegui alugar uma casa, um sítiozinho, tô plantando, não, mas eu faço questão, eu venho aqui, eu pago o seu dinheiro, ele mostra, esse dinheiro é pra senhora, esse dinheiro é pra mandar para meus filhos, e esse aqui eu pago o meu aluguel, eu tô plantando, e assim, foi seguindo ainda os meses. Até que um belo dia ele sumiu e a gente estranhou, porque ele pagava todo mês certinho, ele não errava, fazia questão de ir lá no escritório. E aí ele sumiu e a gente não tinha muito contato, eu tinha o contato dele. Tinha um de um amigo dele que às vezes ia junto.
E aí esse amigo mandou mensagem falando que ele tinha falecido. Nossa. A gente ficou com o coração partido. Mas de saber que pelo menos num período a gente conseguiu trazer essa transformação e devolver a dignidade, né? Devolver a dignidade e ver que realmente fez sentido, que ele conseguiu sair daquele mundo por conta de um trabalho nosso, é muito bacana. Então, assim, tem inadimplência, tem, mas tem muita gente também que é grato. Eu acho que tem muita história. Tem muita história. Essa é assim, que mais me tocou, mas eu falo, essa questão de transformar a vida das pessoas realmente com o direito previdenciário foi algo que para mim se materializou muito. E é claro que eu cobro meus honorários e devo cobrar porque é o meu trabalho e não me envergonho em nenhum momento de dizer isso. Mas ver essa transformação não tem preço, sabe? O pessoal vai lá no escritório, faz questão, a gente ganha presente direto. Leva xícara, leva bolo, leva verdura. Nossa, muita coisa. A gente ganha muita coisa. Galinha. E o pessoal faz questão de voltar no escritório. Já saiu o benefício, é quando eu vejo, chega lá, ei, doutora, vem aqui conversar, vai lá levar os filhos, mostrar como que tá. Então a gente faz amigos, assim. A gente faz pessoas que têm um carinho muito grande pela gente, que a gente sabe que tá ali sempre, que vai continuar ali frequentando o escritório, mesmo sem precisar de serviço. Que legal, que legal. Então, nesse ponto é bacana. E você acredita que ainda tem espaço para quem quer, para o advogado que quer entrar na área do direito previdenciário hoje? Sim, sempre tem espaço. Eu acho que não só para o previdenciário, mas qualquer área. Eu acho que o nosso ordenamento jurídico, vamos dizer assim, está carente de bons profissionais e profissionais especializados. A gente fala hoje em dia que às vezes assusta, né? Até fui numa palestra ontem e a advogada falou que tem mais de 2 milhões agora de advogados no Brasil. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso. E a gente fala, nossa, mas tudo isso, tem demanda para isso, né? Tá eu saturado. acho que tá saturado. Eu acho que nunca tá saturado quando você se dedica, você busca se aperfeiçoar todos os dias, busca melhorar, busca conhecimento, busca dar o seu melhor. Então, se você é um profissional que se destaca, nunca vai faltar espaço. Nunca vai. Eu acho que o mais interessante é porque não necessariamente precisa de uma coisa absurda. É só fazer um básico muito bem feito. Exatamente. Eu acho que é isso, o básico bem feito. As pessoas São ficam na poucos pressa. profissionais que fazem isso, Às né? vezes não é nada mirabolante. Não. Eu acho que a internet trouxe isso um pouco pra gente de ficar se comparando, né? Porque o advogado de tal faz dessa forma, o advogado faz daquela forma. E advogados com contas milionárias, vendendo milhões de... Com carro zero, viajando. Então, assim, todo mundo pode chegar lá, ainda tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que procurar fazer o nosso, fazer de forma bem feita, que o retorno vem inevitavelmente, não tem como não ver. Legal. E qual que é o maior desafio que o advogado previdenciarista enfrenta hoje em dia? O advogado previdenciarista, hoje em dia... Eu acredito que a precificação, igual eu falei pra vocês, tem poucas inadimplências, muita gente que é grato em pagar depois que sai o benefício, mas tem muita gente que não entende. E assim, a pessoa que não quer entender, você pode explicar várias vezes pra ela que ela não vai entender. Então tem muita gente que acha que não precisa pagar advogado, que o advogado quer só pegar o dinheiro dos velhinhos ou dos doentes. E até mesmo a questão dessas informações que são disseminadas, e o INSS faz questão de muitas vezes divulgar isso, porque a gente pode entrar sozinho, segurado, entra com benefício sozinho, você não precisa de advogado, e realmente não precisa. Só que na teoria tudo é lindo. Se a gente for olhar a instrução normativa do INSS, que é o que regulamenta o processo administrativo, lá fala que os servidores têm o dever de orientar os beneficiários, segurados, de conseguir o melhor benefício, de quando falta um documento, pedir e instruir. Mas acontece isso na prática? Então é lindo eles falarem, vá sem um advogado, dê entrada do benefício sozinho, mas vocês vão garantir que ele esteja corretamente amparado, que vai analisar as melhores regras para o caso dele, vai analisar a melhor documentação? Não. E muitas vezes não é porque o benefício, não só a parte negativa, o benefício é concedido, mas é concedido errado. E aí a pessoa sai com a cartinha de concessão feliz da vida, aposentei, tô tranquila. E a gente vai olhar, a pessoa tá ali recebendo um valor muito mais baixo que ela poderia estar efetivamente recebendo. Então, assim, eu acho que essa questão da precificação e essa estigma que foi criado em torno do advogado. Porque o advogado cobra, porque o advogado pega o salário. Porque não é assim. E de onde viria o salário do advogado? Pois é. De onde viria? Foi como se fosse errado cobrar, sabe? Então eu acho que mudar um pouquinho essa forma de pensamento, mostrar que, na verdade, o trabalho do advogado é sim essencial e não é porque ele cobra que ele está sendo errado, mas é um trabalho como qualquer outro.
E quais são os nichos dentro do direito previdenciário que, assim, estão crescendo, que podem ser um pouco mais explorados? Porque a gente sabe que tem vários subnichos dentro do direito previdenciário, né? Com A gente tem certeza. vários benefícios diferentes. Gente, o direito previdenciário, eu falo que realmente é um mundo à parte. O previdenciário já é a parte das outras matérias. E dentro dele em si tem vários subnichos que podem ser explorados que o pessoal às vezes nem olha. A parte consultiva mesmo, a parte de planejamento previdenciário é algo que cresceu muito de 2019 para frente com a reforma, justamente porque tem muitas regras. Então hoje em dia a gente não pode... Era fácil, a gente fala para os clientes, era fácil. Chega lá, tem o tempo, tem a idade, não tem, não pode aposentar, tchau. Mas hoje em dia, não. A gente tem que olhar as regras antigas, a gente tem que olhar as regras novas, a gente tem que olhar as regras de transição. Pode ser que tem regras que se apliquem, mais de uma regra que se aplique para o caso do cliente, então a gente sempre tem que analisar qual que é o melhor benefício. Então essa parte de consultiva é uma área que está crescendo muito. Regime próprio é uma área à parte também da Previdência, igual eu falo, eu sou especialista em benefícios do INSS, então hoje em dia eu atuo especificamente com regime geral. Eu mesma não faço regime próprio, que é uma área à parte que eu pretendo começar a atuar, mas eu preciso me especializar um pouco mais, porque apesar de ter algumas regras ali que são gerais, cada regime próprio tem o seu específico. A gente tem município com regime próprio, a gente tem estado com regime próprio, então muda, tem servidores federais, tem servidores públicos municipais, então tem muita área dentro desse regime próprio que o pessoal não consegue também abarcar. Eu acho que porque falta tempo, igual eu disse, eu também não consegui, mas está ali disponível para quem quiser. E privada também, previdência privada. Muita gente hoje em dia busca uma previdência complementar, não quer só contar com o INSS, ou não quer só contar com o regime próprio. E não tem. Né? Eu particularmente não conheço pessoas que atuam, eu também não atuo nessa parte privada e quero, por isso que eu falo, a gente está sempre estudando, então tem muita coisa para fazer ainda, se Deus quiser. Ainda bem. E com essa globalização, o crescimento da tecnologia, da internet e tudo mais, muitos dos advogados estão indo para a rede social se posicionar, levar seu trabalho. E é muito bom, a gente incentiva isso, afinal de contas a comissão está aí para isso. A de marketing está aí. A gente incentiva isso a acontecer, mas para o previdenciário é importante essa posição na rede social, porque a gente sabe que tem muita indicação, né? Um senhorzinho que recebeu, que avisou outro senhorzinho e assim vai acontecendo. Mas para o previdenciário, a participação na rede social é uma área interessante para a captação de clientes? Sim, com certeza. O advogado previdenciarista, ele tem que se posicionar. Eu acho que é a palavra principal. E ele tem que se posicionar em onde ele estiver, em qualquer lugar. É claro que as indicações são muito importantes, mas a indicação por si só não é o que vai garantir aquele número de clientes todo mês, porque ela é muito variável. Pode ser que aquele mês tenha um cliente que te indica, mas pode ser que aquela pessoa vai deixar para procurar daqui 2 meses. E aí, enquanto isso, da onde vem a sua prospecção? Então, o advogado previdenciarista, ele tem que contar com a indicação, mas também se posicionar no digital. Eu falo que é 50%. Ele tem que estar ali no off, ele tem que fazer um bom trabalho, um arroz com feijão bem feito para garantir as indicações, mas também se posicionar em todas as áreas. Porque a persona do cliente previdenciário, ele está em todas as áreas. A gente atua desde o nascimento, com o salário maternidade, até o óbito, quando a pessoa morre com a pensão por morte. Então, a gente tem clientes humildes, que são pessoas que não estão conseguindo trabalhar porque estão doentes, inválidos ou por alguma condição de deficiência, mas também pessoas que trabalham em âmbitos, vamos dizer assim, melhores, têm salários melhores. Então, servidores públicos federais, juízes que ganham ali valores altíssimos. Então, a gente tem um público imenso, vasto. Então, se você tem sim que se posicionar na internet, mas também fazer ali no off, dar palestra, participar de eventos, qualquer lugar é um lugar para você falar que você é advogado previdenciarista. Eu brinco, que hoje em dia eu sento, a primeira coisa que eu falo, tudo bem, eu sou advogado previdenciarista. É a primeira coisa que eu falo. Depois eu vou escutar muita pergunta, mas aonde eu vou, me posiciono como advogado previdenciarista e eu tenho isso bem claro na minha mente. E é interessante porque tem muita coisa também, muitos direitos, na parte previdenciária que a gente não sabe que existe, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa considerada deficiente por visão monocular. E a visão monocular não era considerada deficiência, acho que até 2021. Isso, quando a lei 21. Exatamente. E aí passou a ser equiparado e passou a ter direitos também para visão monocular. Então, aparentemente, eu não tenho direito nenhum, mas existe um direito pela visão monocular, né? E isso é muito interessante. Muita gente que não sabe que tem. Então tem gente com visão monocular, por exemplo, que não sabe que foi equiparada deficiente, que não sabe que tem direito a alguma coisa. Se não tiver na rede,
e não chegar essa informação, como é que vai ser? Pois é, a desinformação eu acho que é o que atrapalha mais, é o principal entrave. E aí, por isso que eu faço questão de sempre onde eu tô, sempre me posicionar e sempre falar de forma clara. Inclusive, nem sei se eu posso falar isso aqui agora, que coisa depois vocês cortam. Eu tenho um canal no YouTube que eu tinha no outro escritório, que eu já trabalhava, e de lá começou essa minha paixão por gravar vídeos, por falar, estar nas redes. E hoje em dia eu tenho o meu canal também, que é o Buscando Direito, e eu faço questão de falar de forma clara e acessível, igual eu falo no meu escritório, porque muita gente tem direito e não sabe. Quantas pessoas chegam lá no escritório e falam, nossa, mas eu nem sabia que eu podia receber esse benefício, eu falo, podia. E esse benefício que vai garantir ali uma renda a mais, é uma comida na mesa melhor, é um remédio, uma consulta, é um exame que a pessoa vai conseguir fazer, muda mesmo. E ela nem tinha noção de que ela tinha direito. Então, realmente, a falta de conhecimento atrapalha muito. E se posicionar, não só para conseguir clientes, não só com precificação, mas o advogado tem um papel social, de estar na sociedade, de levar direito, ajudar as pessoas. Então, isso faz parte também do nosso trabalho enquanto advogado, enquanto ser humano. Sim. E aproveitando o nosso espaço aqui, recentemente o INSS ele divulgou nas redes sociais dele que as pessoas elas não precisariam contratar um advogado para solicitar benefícios, né? Na prática, qual que é o impacto desse tipo de discurso? Muita desinformação mesmo. Ajuda a alimentar essa má fama, que já tem esse estigma que tem por trás do advogado. E, no fundo, foi o que a gente conversou um pouquinho. Na prática, não é o que funciona. Se o INSS falasse realmente, não precisa de advogado, mas ele cumprisse com o dever dele de orientar, ótimo, bacana. Realmente não precisa de advogado na parte administrativa. Na parte judicial, sim. O advogado é essencial à justiça na Constituição. É obrigatório ter o acompanhamento judicial. Administrativo, não. Mas isso faz com que muitas pessoas deem entrada nos benefícios, façam revisão de benefícios de forma automática, sozinhos, sem nem entender o que estão fazendo. E aí isso gera muito benefício concedido a menor, muito benefício concedido errado, muito prejuízo para aquelas pessoas negativas, que aí o INSS fala, eles não precisam de advogado, vai sozinho. Nega, você acha que essa pessoa vai atrás de um advogado depois? Às vezes não. A própria forma com que eles são tratados no INSS, a gente sabe que tem, não estou generalizando, aqui em Itajubá o atendimento é ótimo, graças a Deus, mas tem muitas agências no Brasil inteiro aí que a pessoa não sabe o mínimo, não tem o mínimo de instrução ali na hora do requerimento, e isso atrapalha muito na hora de conseguir o benefício, com toda certeza. Então gera muita desinformação, muito benefício errado, muito benefício negado. Se você pudesse voltar no tempo, olhar para a Mariane lá do primeiro instante, né? O que você faria de diferente? Olha, eu me formei em 2017, né? Minha faculdade acabou em 2017, eu comecei a atuar em 2018. Então já faz 8 anos que eu sou advogado previdenciarista. Eu falo que é engraçado, às vezes eu paro pra pensar e não parece que passou tanto tempo. Mas passou. Mas eu acho que assim, se eu fosse falar com a Mariane lá de 2018, eu falaria, não faz nada de diferente. Sabe por quê? Tudo que eu fiz de acerto, tudo que eu fiz certo e de errado também me moldaram para chegar no que eu sou hoje. Então, a doutora Mariane Serrano só é assim por tudo que ela passou, tudo que ela aprendeu. Mas, se eu pudesse falar alguma coisa para ela, uma dica, ali, hashtag fica a dica, eu ia falar para ela buscar não só o conhecimento na área do direito, buscar conhecimentos correlatos que fazem diferença na vida do advogado, que é o marketing, é a questão de se posicionar, é a questão de gestão de escritório, é a questão do financeiro. Hoje em dia a gente fala essa advocacia 4.0 e ela existe. O advogado ele não é só advogado. Se fosse só pensar, tava fácil, tava tranquilo. A gente tem que administrar o escritório, a gente tem que gerenciar a praça, a gente tem que ter programa, a gente tem que entender de marketing, a gente tem que saber se posicionar, falar, a gente tem que saber organizar ali o financeiro, o caixa, porque senão também não adianta. A gente tem que pensar como o seu escritório vai chegar, se você é sozinho ou se você tem uma equipe, como você vai gerir as despesas do final do mês, né? Tem todo um custo ali por trás. Então eu falaria para ela buscar outros conhecimentos que não só focado naquela área de atuação, mas que também são muito importantes. Legal. Doutora Mariane, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Ficaria mais. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ter compartilhado tanto conhecimento conosco. Eu tenho certeza que esse é um episódio que vai ser muito útil, principalmente
para aqueles que querem explorar mais o direito previdenciário. A gente espera que você volte. Ah, é só me chamar. Eu já falei que eu sou parecida, adoro falar de previdenciário, é só me chamar que eu tô sempre aqui. Foi um prazer imenso conhecer você. A doutora Amanda eu já conhecia, já era parceira, mas um prazer imenso. Me coloco à disposição, sempre que precisar de mim, me chame. Independente de só questões previdenciárias, imaginista, advocacia. Não sou uma expert, estou começando também com todos vocês, mas já tenho uma bagagem ali para trás, então no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Sim. Eu acho que esse episódio foi um guia para quem está começando, para quem quer ir pro previdenciário, para quem não sabia para onde ia. Quem não sabia para onde ia. Eu gostei muito, não sou da área previdenciária, mas achei muito bacana, gostei demais. Não me convenceu, eu não vou para previdenciário. Me convenceu, tá? Eu consegui morder, dar uma picadinha mais alguém. Mas as coisas com as quais eu lido, família e sucessões, precisam da galera do previdenciário. Então, a gente está aqui nas parcerias, sempre à disposição. Então, foi um prazer enorme. Prazer foi meu, obrigada. E aí, sim, chega ao final mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem. Continue nos acompanhando, porque direito também se faz com diálogo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.